Logo que a gente recebe a máquina, né, tira de dentro da caixa, a primeira coisa que a gente quer fazer é um recorte. O dedinho coça, né, para já fazer um corte, nem que seja de um coração. Mas se eu puder te dar um conselho, vamos por etapas. Vamos aprender a configurar o corte, vamos aprender a carregar a base de corte na silhuete, aprender a colocar a lâmina na máquina. Não vamos pular etapas para que durante esse processo não ocorra nenhum problema. Por exemplo, você cortar sua base de corte sem querer, danificar a lâmina e depois ficar frustrado, porque a gente fica frustrado. Então vamos por partes. Não deixe de assistir os capítulos de como utilizar a lâmina, nem a base de corte, de ler o conteúdo teórico com relação às configurações adequadas, que aqui a gente vai fazer um exercício. Mas eu vou entender que vocês já passaram por essas partes, tudo bem? Eu vou fazer um recorte em um papel de scrap. Ele tem um tamanho 12 por 12 polegadas, então dentro de configuração de página é este íconezinho aqui. Dentro de configuração de página, eu já vou colocar o tamanho do meu papel 12 por 12 polegadas. A minha base de corte já está para Camel. E eu vou pegar um projeto para cortar. Se eu puder dar um outro conselho para vocês é o seguinte: vamos com calma também no projeto que a gente vai cortar. Como esse é o primeiro corte de vocês, evitem pegar aqueles tipos de recortes muito complexos, aqueles convites com arabescos, porque você ainda não tem familiaridade com o equipamento, nem com a base de corte, nem com o material a ser cortado. Às vezes você não está utilizando um papel tão bom para fazer esse tipo de projeto. Se eu puder, inclusive, dar um conselho a vocês para fazer esses primeiros cortes de teste, para aprender a usar a máquina, use um papel Color Plus. O papel Color Plus ele é excelente, ele tem um corte muito bom, muito limpo, é um papel que não pega muita umidade, não requer uma configuração de corte muito complexa. Eu adoro o corte no papel Color Plus. Para esse exercício eu vou usar um papel de scrap da marca Mimo, mas a Mimo usa o papel Opalina como papel para impressão, que é um papel excelente. Também não vai deixar a desejar. Mas se você tiver o Color Plus, ótimo, ele além de ser mais barato, ele é maravilhoso para recortar. O projeto que eu vou recortar, ele está dentro da minha biblioteca. Eu já efetuei a compra dessa caixinha Handle Box. Ela é de minha autoria. Tem tanto na Silhouette Design Store quanto no meu site, nilmaraquintela.com.br. E ela é uma caixinha que o fundo dela é de encaixe, você só cola a lateral e em cima você também fecha com encaixe. Ela é super prática para montar e fica muito bonitinha. Para eu abrir essa caixinha, basta eu clicar 2 vezes nela. Essa caixa ela é composta pela base dela, né, a caixa propriamente dita, e tem esses apliquezinhos que se você quiser cortar com papel de uma outra cor, você pode recortar e colocar e colar depois nas faces. Como você pode ver na própria miniatura dela. Eu cortei ela num papel de cor azul e as 4 faces em um papel estampadinho. Esse é um projeto que não possui corte complexo. Se você for cortar ele, inclusive no papel Color Plus, você não vai ter dificuldade nenhuma. É uma ótima opção para testar esses primeiros recortes. Eu poderia deixar essa caixinha aqui no meio do meu papel mesmo, mas eu vou deixar ela mais no cantinho, né, para economizar papel, economizar espaço. E como que eu faço para recortar agora, Nilmar? Eu vou clicar neste íconezinho aqui. Quando eu clico neste ícone, eu saio do ambiente de design e entro no ambiente de configuração de corte. Nesse ambiente, eu não consigo mais fazer edições mais elaboradas no meu projeto, como mudar de cor, colocar um preenchimento, utilizar o menu modificar. Aqui eu consigo desagrupar, mover o desenho de um lugar para o outro, mas sem edições mais complexas. Uma outra diferença desses dois ambientes, do design para o de configuração de corte, é que aqui tudo que for recortado fica com uma corzinha, né, um destaque diferente. No ambiente design, ele fica mais clarinho, olha as linhas de corte mais clarinhas. No ambiente de configuração de corte, ficam mais acesas. É uma forma de nós sabermos o que vai cortar e o que não vai cortar na máquina. E Nilmara, por exemplo, eu poderia dizer para a máquina que eu quero cortar a caixa e não quero cortar essas coisinhas aqui de baixo? Pode, você pode dizer isso para sua silhuete, sim. No ambiente de design, você pode pegar essas 4 peças, excluir ou colocar do lado de fora. No ambiente de configuração de corte, eu já tenho a possibilidade de selecionar o que eu não quero cortar e marcar como sem corte. Esse meu desenho ele está agrupado. Para eu selecionar essas 4 partezinhas
e marcá-las como sem corte, por exemplo, eu precisaria desagrupar esse meu projeto. Nesse ambiente de configuração de corte, é possível desagrupar. O que eu não consigo aqui, por exemplo, é colocar cor. Eu seleciono o projeto, botão direito, desagrupar. O que foi desagrupado aqui? Desagrupou a caixa, as linhas de dobra, tanto essas quanto essas aqui, e as faces para cortar com papel de outra cor. Eu vou clicar do lado de fora e vou reagrupar a caixa com as linhas de dobra. Seleciono tudo, botão direito, agrupar. Deixem sempre as linhas de dobras agrupadas com a caixa, para não correr o risco de você mover a caixa de lugar e as linhas de dobra ficarem. Agora eu vou selecionar as partes que eu cortaria num papel de cor diferente e vou mudar o estilo de corte dela. Ela está como cortar. Quando eu colocar como sem corte, a luzinha dela apaga, não fica mais destacada. Logo, a silhuete vai cortar apenas a caixa. Uma outra forma de você configurar o que você vai cortar e o que você não vai cortar, ou até mesmo colocar configurações de cortes diferentes de um projeto para o outro, por exemplo, esse aqui eu configuraria de uma forma e essas 4 peças configuraria de uma outra forma, é mudando a ação por simples para linha ou preencher. Nós estamos na ação simples, essa aqui é a ação simples, que para você escolher se você vai cortar ou não vai cortar, é necessário selecionar. Em linha e em preencher, você escolhe essas ações por meio de cores, seja de linha ou de preenchimento. Como o meu desenho tem apenas uma cor de linha, que é o vermelhinho, só vai constar aqui na minha tabela uma cor. Se eu tivesse outros elementos com outras cores, vai aparecer aqui no meu ambiente de corte 2 cores, onde eu posso desabilitar esse corte, clicando neste checkzinho, ou habilitá-lo. Quando eu escolho configurar corte por cor de linha ou por cor de preenchimento, eu também posso escolher uma configuração diferente para o que tem a cor vermelha do que para tem cor azul. Como que eu faço isso? Dentro desse campo material, eu posso escolher uma configuração diferente para o desenho de cor azul e uma outra configuração para o de cor vermelha. Eu também posso dizer que o que for de cor azul vai cortar com a ferramenta indicada pela cor vermelha e o de cor vermelha vai cortar pela ferramenta indicada com a cor azul. Basta eu clicar nesse círculozinho ao lado. A Silhouette Camel 3, ela possui um carrinho duplo, onde você pode colocar uma ferramenta no suporte da esquerda, indicado pela cor vermelha, e uma outra ferramenta no suporte da direita, indicado pela cor azul. Ah, Nilmar, eu vou usar 2 lâminas? Normalmente, esse carrinho duplo é para você usar uma lâmina e um suporte de caneta ou uma caneta, por exemplo. Se você coloca um suporte de caneta com uma caneta ou uma sketch pen, ao invés de cortar, a silhuete vai riscar, vai desenhar. Nilmara, no ambiente de corte simples eu também posso fazer essas coisas? No ambiente de corte simples, eu não tenho como fazer configurações de cortes diferentes para uma mesma ferramenta. O que eu consigo fazer é uma configuração de corte para o que está na ferramenta 1 e uma outra configuração de corte para o que está na ferramenta 2. E como que eu faço, por exemplo, para dizer que essas 4 pecinhas serão cortadas com a ferramenta 2 com uma outra configuração, por exemplo? Eu seleciono o desenho. Nessa aba de configuração simples, eu sempre preciso selecionar o desenho, diferente da por linha de preenchimento, que basta ter uma cor para a configuração ser aplicada. Eu seleciono as 4 pecinhas, abro a ferramenta 2 e com o desenho selecionado eu clico em cortar. Viu que ela ficou azulzinha? Isso significa que tudo que está azul vai ser recortado com a ferramenta azul. Tudo que está vermelho vai ser recortado com a ferramenta vermelha. Se eu tiver lâmina nos 2 carrinhos, eu posso utilizar uma configuração para essa peça e uma outra configuração para essa outra peça, mesmo tendo lâmina nos 2. Só que lâmina nos 2 carrinhos não faz muito sentido, né, gente? Nós utilizamos ferramentas diferentes, do tipo lâmina em um, caneta ou sketch pen no outro. Lâmina nos 2 carrinhos não faz sentido. Eu vou colocar sem corte novamente para essa peça, porque eu quero cortar apenas a caixa. Vou recolher a ferramenta 2 para não atrapalhar minha visualização. Vou manter na ação simples e vou continuar configurando o meu corte, que é o material papel decorado médio 65 libras. O que é esse material? Esse material é o nosso papel de 180 gramas.
seja Color Plus 180 gramas, Offset 180 gramas, Opalina 180 gramas. Qualquer um desses papéis de 180 gramas por metro quadrado, aquele 180G/M2, vai utilizar essa configuração. Quando eu clicar nesse material, as configurações que estão aparecendo aqui embaixo já vão ser modificadas para que o corte seja bem sucedido neste material, que é exposição da lâmina em 3, velocidade do corte em 5, força em 30, passos 1. O que é passos? Quantidade de vezes que a lâmina passa por um determinado local. Sobrecorte de segmento desativado. A ferramenta está como lâmina automática, mas se você não estiver utilizando uma lâmina automática, que é a lâmina que acompanha a silhuete Camel 3 por padrão, você pode trocar para a lâmina Roquette. A lâmina Roquette é aquela lâmina de catraca, lâminazinha preta, que ela também é compatível com a Camel 3. A Camel 3 tanto pode ser utilizada com a lâmina automática como com a lâmina Roquette. Daí você escolhe a lâmina que você estiver usando. Por que eu preciso escolher? Porque se você tiver com a lâmina automática, antes da silhuete efetuar o corte, ela vai fazer o ajuste da lâmina para essa exposição, em 3. Se você deixa na lâmina Roquette, ela não vai fazer o ajuste da lâmina. Você que vai ter que ajustá-la manualmente. Como eu estou usando uma lâmina automática, eu vou deixar marcada lâmina automática. Lembrando que se você quiser mais detalhes a respeito da ferramenta de configuração de corte, nós temos um capítulo teórico super completo. Vale muito a pena vocês lerem. Agora está tudo certo. Então vamos cortar? Vamos fazer um checklist? O meu desenho já está na minha área de corte, já está habilitado para cortar. Essas pecinhas aqui estão sem corte, vocês vão ver que elas não vão ser cortadas lá na hora do corte. Configuração de corte já está ok. Se você estiver usando uma lâmina automática, deixe a lâmina automática no seu carrinho. Não sabe colocar a lâmina automática? Corre no capítulo teórico que eu ensino a colocar a lâmina no carrinho da silhuete Camel 3. Coloque o papel na base de corte. A base de corte na silhuete também tem um capítulo onde eu mostro como colocar a base de corte na silhuete. Feito isso, antes de clicarmos em enviar, nós vamos fazer um teste de corte. Quando a gente faz um teste de corte, a silhuete faz um cortezinho pequenininho aqui no cantinho para você analisar como que ficou o resultado. Mas por que, Nilmara, que eu teria que analisar? Porque essas são configurações ideais. Configurações com papel que não está úmido, com uma lâmina nova. Nessas situações, vai cortar. Se a sua lâmina não estiver nova, seu papel úmido ou o projeto tem muitos detalhes, pode ser que nessas configurações ela não corte. Por isso é necessário sempre fazer um corte de teste. Antes de clicar nesse íconezinho teste para fazer esse corte de teste, você pode utilizar essas 4 setinhas para indicar onde que você quer que a máquina faça esse teste, que é um pequeno quadradinho. Basta você clicar e segurar nessas setinhas para o carrinho se mover até a posição que você deseja fazer esse teste. Uma outra forma de usar essas mesmas setinhas é utilizando o display da máquina. Existe um botãozinho, que é esse aqui no cantinho, uma bolinha com 4 setinhas, muito parecida com as 4 setinhas que estão no programa. Eu clico nessa bolinha com as 4 setinhas e vão aparecer 4 setas maiores. Eu posso usar essas 4 setas da mesma forma que eu utilizo as 4 setas lá do Silhouette Studio que eu apresentei para vocês. Então, o que eu faço aqui agora? Eu clico e seguro nelas até eu colocar a lâmina em cima do local onde eu quero fazer esse corte de teste. Primeiro eu desci a lâmina, agora eu vou levá-la para o lado. Pronto, a minha lâmina já está exatamente no local onde eu quero que seja feito o corte de teste. Agora eu volto para o meu computador e clico em teste. Assim que eu clicar, a lâmina fará o ajuste automático e vai fazer o corte. Terminado o corte de teste, eu clico em descarregar e vou analisar como que ficou esse meu corte. É um pequeno quadradinho bem no cantinho do papel, tá vendo? Ele é um quadradinho e dentro desse quadradinho eu tenho um triangulinho.
esse é o resultado do corte de teste. Como o corte de teste ficou bom, eu posso agora cortar o meu projeto por inteiro. Para cortar o projeto da minha caixinha, eu clico em enviar. Com o recorte finalizado, eu clico em descarregar e vou retirar esse meu recorte da base de corte com os mesmos cuidados que eu indiquei a vocês no capítulo destinado à base de corte. Um pouco mais devagar, porque essa área de corte é um pouco reduzida. E agora eu vou tirar a caixa. É importante que todo o arquivo, toda a peça fique apoiada. Aqui eu não tenho espaço, mas recomendo vocês a terem um espaço plano para a peça sempre ficar retinha. Pronto. Aqui eu tenho meu recorte inteirinho, retinho, com uma base nova, sem rasgar as partes. Note que o arquivo, além do corte, ele também veio todo com os picotezinhos, já com as marquinhas de dobra. Agora é só dobrar. Colar na abinha. A única abinha que precisa ser colada é essa. Recomendo, sempre que vocês forem fazer esse tipo de procedimento de colagem, utilizar uma base de corte apropriada. Na Silhouette Brasil tem uma base excelente da marca Mimo. Não é essa mesma base de corte que a gente utiliza
na silhuete, é uma base para mesa mesmo, ela tem uma cor cinza e é excelente para proteger a mesa. Beleza? Colado, o fundo é de encaixe, rapidinho eu monto. Prontinho. Caixinha montadinha, cortada, perfeita, recortada na silhuete Camel 3.